sonha em empreender, sonha em ter uma loja, mas você não tem dinheiro, sabe? Sua vida é um pouco mais apertada, a gente trabalha ali e não tem aquele valor enorme assim de investimento e tal. Então, esse vídeo é pra você, porque essa é a minha realidade. Oiê! Agora pra mim é 5h13 da tarde do dia 28 de abril e eu decidi sentar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu tava fazendo um provador da minha loja. Eu comecei a minha loja online fez um mês agora, nessa semana. E eu decidi vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Tem um tempo que eu tô com uns tópicos na minha cabeça e eu queria compartilhar com vocês. Se você sonha em empreender, sonha em ter uma loja, sonha em vender algo e tal, mas você não tem dinheiro, sabe? Sua vida é um pouco mais apertada, a gente trabalha ali e não tem aquele valor enorme assim de investimento e tal. Então, esse vídeo é pra você. Porque essa é a minha realidade. Eu sempre sonhei em empreender, eu sempre sonhei em ter uma loja, em fazer algo, né, por conta. Eu sempre sonhei em empreender e tudo mais, mas eu sempre trabalhei CLT, até que chegou um momento que realmente empreender era a minha única opção, sabe? Ou era isso, ou era isso, ou era agora, e eu tinha que fazer o negócio dar certo. Vou resumir pra vocês aqui rapidão, só pra não ficar longo. A minha filha, ela é alérgica, ela é APLV. Ela não tava ficando bem, ela teve que tomar muito remédio desde que eu voltei. Conversando, né, com a pediatra falou, olha, Sara, ela tá tendo muito contato, contaminação cruzada, se não tirar ela desse contato, ela não vai melhorar. Decidimos que eu ia parar, né, de trabalhar novamente. Só que assim, eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, na verdade antes, tá? Comecei a trabalhar como monitor, daquelas festas que tinha tipo pula-pula, piscina de bolinha, que tem até hoje, né? E eu trabalhei muito tempo assim, já adolescente, e ganhava na época 20, 40 reais pelas 4 horas, eu não lembro direito, faz muito tempo. Mas enfim, eu comecei meu primeiro emprego assim, eu trabalhava como monitora de brinquedos, então depois dali eu fui trabalhar como jovem aprendiz e eu sempre trabalhei desde muito novinha, então ficar sem trabalhar pra mim era muito estranho, muito difícil e eu sentia que eu tinha essa necessidade, sabe? Eu queria fazer algo a mais e eu sempre sonhei em empreender, eu sempre sonhei em trabalhar com a loja. Em 2020, eu comecei a vender roupa. E aí veio a pandemia e tudo mais, e aí meus familiares perderam o emprego, mudou de emprego, foi para um emprego que pagava um pouco menos. Enfim, a família passou muito aperto naquela fase, então todo o dinheiro que eu pegava para vender as roupas, eu acabava ajudando a minha família e eu não tive mais dinheiro para comprar roupa. E aí a loja acabou, né? Porque se não tem dinheiro para comprar roupa, acabou a loja. E aí esse sonho ficou ali guardado. E agora, em 2026, eu voltei com a loja. Eu queria compartilhar umas coisas pra vocês, porque se assim como eu, você tem sonhos de empreender, mas você, ó, não tem dinheiro, esse vídeo é pra você, porque é o que eu vivo hoje, sabe? Assim, graças a Deus, hoje a nossa realidade tá bem melhor do que 2020, né? Os meus familiares estão todos empregados, graças a Deus, todo mundo trabalhando, todo mundo bem, né? Enfim, mudaram seus empregos, graças a Deus as coisas melhoraram, né? Hoje a gente não precisa do dinheiro da loja de roupa, no caso, para comprar uma comida, para comprar uma coisa assim de necessidade, né? O que me facilita, me dando essa liberdade, nesse privilégio hoje de poder, o dinheiro que vem para a loja eu reinvisto. Chega, eu vendo roupa, eu uso o dinheiro para comprar mais roupa, né? Assim que eu tenho feito. Eu não tenho pego dinheiro para mim, eu tenho só pego dinheiro para comprar mais roupa. No meu último emprego, como eu falei, o último salário, eu guardei ele, foi 1.200, por aí. E aí foi esse dinheiro que eu comecei, com esse dinheiro que eu comecei e, assim, com muita fé. Lá na hora, ainda meu marido ainda investiu um pouco mais ali, porque tinha acabado o meu dinheiro e eu queria muito comprar essas blusas, que são as blusas que eu vendo e só vendia no valor, assim, no valor legal sendo atacado. Então, e eu só tô falando isso tudo pra você, não é pra você ficar com pena, nada disso. É só pra você entender que a vida da galera não é fácil, entendeu? E a gente vê as coisas aqui na internet, a gente acha que, tipo, nossa, a galera foi lá e abriu uma loja, a galera foi lá, sei lá, e fez umas coisas assim que é incrível, né? É muito legal. Mas não é a realidade de muita gente, né? E não é a minha realidade, eu quis trazer a minha realidade. E talvez até para motivar outras pessoas que, assim como eu, têm sonho de fazer algo,
e não tem condições e tudo mais. E será que eu vou ter que dividir esse vídeo em 2 partes? Tá muito longo, né? Acho que eu vou ter que dividir em 2 partes. Mas eu quero postar um vídeo por semana aqui, então me ajuda, gente, a monetizar esse canal, por favor, porque essa é uma das minhas metas para 2026. Então se inscreve nesse canal aqui, curte esse vídeo, compartilha, porque esse ano é o ano que a gente tem que fazer as coisas, gente. Bora lá, meu povo, tirar as metas, tirar os sonhos do papel, sabe? E ir com medo mesmo, é o que eu tenho feito para esse ano, eu te aconselho a fazer o mesmo. E aí eu vim aqui justamente para conversar com vocês. Eu anotei só uns negócios que eu achei importante e eu queria não esquecer. Ó, eu tô assim, tá? Eu tô sentada no chão do meu quintal, que eu tava fazendo o provador da minha loja. E é isso, vai ser isso aqui nossa conversa hoje, tá? Eu queria trazer 5 pilares se você quer começar empreender, se você quer começar um negócio e você é uma pessoa que não tem dinheiro, tá? Não tem dinheiro. E se você tiver dinheiro, também. Mas meu papo hoje é pra quem não tem dinheiro que nem eu. Então bora lá. Pilar número 1. Se você quer ter um negócio, quer fazer aquilo ali dar certo, consagre os seus planos a Deus, né? Coloca diante de Deus os seus sonhos, né? Para Deus, nada é tão pequeno, nada é tão grande. Deus, ele se importa com os detalhes, sabe? Às vezes a gente acha que Deus, ele não se importa com os sonhos que a gente tem. A gente fala assim, não, Deus tem mais o que fazer. Deus não vai ficar se importando com isso, não. Deus se importa, gente. Deus se importa. Eu vou contar um testemunho aqui rapidinho pra vocês. Quando eu fui casar, em 2017, eu tinha muita vontade de ter um hobby, aqueles hobby da noiva, né? Branco e tudo mais, só que eu não tinha falado pra ninguém. E a gente nunca teve muito dinheiro pra fazer as coisas na vida, né? Mas graças a Deus, Deus sempre abençoou e nunca deixou faltar nada e foi tudo muito lindo. Mas eu não tinha compartilhado isso porque eu não queria, assim, causar mais nada pra ninguém, sabe? Mais preocupação. Enfim, não queria. Não falei nada pra ninguém que eu tinha esse desejo, até que veio uma madrinha no meu trabalho, não me esqueço. Ela foi lá no meu trabalho e ela me entregou um presente. Ela, nossa, quis muito te dar esse presente. E era um hobby branco, de cetim, exatamente como eu queria. Escrito Noiva do Ju. Eu fiquei tão emocionada, porque, gente, Deus, ele se importa com os detalhes. Então, se é importante pra você, é importante pra Deus. Coloca pra Deus. Fala, Deus, eu tenho um sonho de ter uma loja, de empreender, nananã. Coloca pra Deus, coloca, consagra ali pra Deus. Não só isso, quando você for decidir, né, o que você vai fazer, fala com Deus sobre isso também. Deus, o que o Senhor acha sobre isso? Eu falo que dessa vez vai dar certo, sabe? Eu vou fazer de tudo pra dar certo, vou fazer a minha parte. E eu creio muito que vai dar certo, porque Deus é meu sócio, Deus tá comigo agora nesse negócio. Eu convidei Jesus pra estar comigo mesmo, sabe? Tipo, Deus, até hoje, e que assim seja por toda a vida, sabe? Deus, qual o nome da loja? O que o Senhor quer que seja? Deus me deu uma direção, então coloca para Deus. O nome da loja, para você que não conhece, não sabe, é Loja Peregrina Moda Feminina. E foi o nome que Deus me deu, porque eu queria muito um nome, eu queria muito que as roupas da minha loja refletissem quem é Cristo, a identidade de Cristo. Só que eu não sabia o nome, e eu tinha colocado um nome que era o nome da minha filha, que era o nome que eu tinha usado em 2020. E aí o Espírito Santo falou pra mim, ó, mas você me perguntou se é esse nome? Enfim, papo pra outro vídeo. Consagre ao Senhor, sabe? Consagre ao Senhor. Coloca diante dele. Coloque diante dele, porque, gente, sem ele, a gente não faz nada. Deus, eu oro, Senhor, envia os meus clientes, envia os clientes que o Senhor quer que eu tenha. Eu oro por tudo, gente, a gente tem que colocar diante de Deus, e eu tenho que orar muito mais, entendeu? Eu acho que eu tô orando muito pouco. Mas a gente tem que orar, a gente tem que colocar... Meu Deus, meu batom tava na chuva, meu Pai eterno. Senhor, é isso. Mas é isso, orem, sabe? Orem pelos detalhes. Consagre ao Senhor, coloca diante de Deus. Não tome, né, nenhuma decisão por impulso. Se prepare para isso, sabe? Faça ali um jejum, esteja mais sensível à voz de Deus e faça o que Ele tem para sua vida. Pergunta, Senhor, é isso que o Senhor quer para minha vida? Né? Quais são os seus planos para mim? E sabe, eu tenho uma sensação que eu tô vivendo exatamente aquilo que eu tinha que viver, só que eu não tinha coragem. Eu vou chegar nesse tópico, vamos lá. Número 2, escolha o seu nicho. Eu até anotei aqui, né? Você não precisa vender algo que caiba para todo mundo. Até porque
Quando você tenta falar com todo mundo, você não se conecta com ninguém. E isso fez muito sentido pra mim, porque hoje a minha loja, né, ela tem um estilo de roupa elegante, mas confortável. É sempre roupinhas mais largas, com algumas estampas cristãs, mas tem outras que não é cristã, enfim, é esse estilo. E com certeza vão ter pessoas que não vão se agradar desse estilo, e tá tudo certo, entendeu? Existem lojas para todos os estilos. É importante que você decida, né? Se for loja de roupa, qual o estilo, qual a mensagem que eu quero passar. Se for bijuteria, se for sapatos, se for... Enfim, N coisas, né? É um mundo de coisas para vendas. Escolha aquilo que você quer vender, aquilo que você gosta. Escolha o seu nicho e foca nele. Foca nele que a gente se conecta com aquele grupo, com aquele nicho, e aí é o que faz o negócio dar certo, sabe? Então é importante você focar no seu nicho. Escolheu o seu nicho, decidiu, foca nele. Que aí você vai descobrir um mundo de coisas dentro do seu nicho. Terceiro pilar, não menos importante, coloque em prática. Né? Coloque em prática. É importante você orar, é importante você consagrar, falar com o Senhor, né? Conversar com pessoas que tenham uma experiência. É importante você escolher, estudar, vai para o YouTube, o local que você se sentir mais confortável, pesquisa, faça muita pesquisa, vai nos locais, conheça os fornecedores, faça um estudo do que você precisa, se prepare, mas coloque tudo em prática, né? Porque não adianta a gente fazer 1000 planos, que foi algo que eu fiz por muitas coisas aqui com o YouTube, foi algo que eu fiz muito tempo, não só com o YouTube, mas com a loja também. Fiz muito planos durante muito tempo e não coloquei em prática. Então, coloque em prática, mesmo com medo e mesmo sem saber tudo, sabe? Mesmo sem saber tudo começa, porque fazendo a gente vai aprendendo. É igual quando você começa num trabalho novo, que você é CLT. Quantas vezes eu iniciei em um trabalho e eu não conhecia, né, ali o dia a dia, não conhecia o que fazia e tudo mais. E só depois que eu entrei, só depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Tenho os 3 anos de experiência, e aí eu começo a entender e começo a me familiarizar com aquilo. No seu negócio, para empreender, vai ser a mesma coisa. Você não vai começar sabendo tudo. Você vai aprender, vai errar com o fornecedor, você vai descobrir qual a melhor maquininha, qual a melhor não sei o quê. MEI, faça um MEI, é melhor um MEI ou é melhor qual o caminho, sabe? Você vai descobrindo, né? Eu quero uma sacola para pôr o meu produto dentro, onde que é, qual fornecedor, como que faz, eu quero uma etiqueta para deixar o negócio mais bonito, onde que eu produzo, como que faz. É um mundo de coisas. O Instagram, o marketing da loja, como que eu vou fazer, stories, meu Deus, mas tenho vergonha, não sei falar. Mas só fazendo a gente vai perder a vergonha, só fazendo a gente vai conseguir aprender. Então, vai com medo mesmo, assim, sabe? É o que eu tenho feito. Com vergonha mesmo, vai com medo, vai com vergonha, porque só fazendo a gente vai aprendendo, né? Não adianta a gente ficar, tô com medo, tô com vergonha, e a gente não se movimentar, né? Eu lembro que eu escutei, eu não sei se foi minha psicóloga que faz terapia, né? Mas o nosso cérebro, ele meio que ele passa por um desconforto. Quando você decide fazer algo novo, decide empreender, decide se expor, né? Gravar ali conteúdo pra sua loja e tudo mais, você vai ter que colocar o seu cérebro num desconforto. Então, é difícil mesmo, é custoso mesmo, mas depois que você passa por esse processo, o seu cérebro, ele é modelado, tipo, ele entende que tá tudo certo, entendeu? Você vai sobreviver, vai passar. Eu lembro que nas primeiras semanas que eu postei, tanto no feed como no story, gente, eu passei muito mal. Eu ficava muito mal, assim, de nervoso, de ansiedade, de sufocamento. Fiquei, meu Deus, as pessoas estão me vendo falar. E eu ficava com muita vergonha mesmo. Gente, tá chovendo, será que tá molhando meu telefone? Tá não. E eu ficava com muita vergonha, passando mal. Assim, hoje já tem 1 mês. Eu ainda tenho vergonha. Mas é menos do que a primeira semana, sabe? Eu tenho menos vergonha do que na primeira semana, na segunda semana que eu comecei. Então, só a gente fazendo que a gente vai quebrando essa sensibilidade que a gente tem também, sabe? De se expor, de falar. 4 pilar. Acredite primeiro você no seu negócio. Às vezes a gente espera que os amigos apoiem a gente, às vezes a gente espera que um familiar apoie. Mas às vezes nem a gente acredita que o nosso produto é bom, que a gente encontrou algo de qualidade que vai oferecer para o cliente. A gente não acredita que aquilo ali vai crescer, vai dar certo, vai prosperar. Gente, se a gente que é o dono do negócio, a gente não acredita, realmente
fica muito difícil a gente conseguir fazer aquilo dar certo, né? Então a gente precisa acreditar, né? Ter fé que Deus está no controle e crer mesmo que a gente vai dar o nosso melhor, o que tiver ao meu alcance eu vou fazer e eu vou fazer isso dar certo, não. Né? Por que que não vai dar certo, né? Tantas pessoas fazem, tantas pessoas conseguem, a gente também consegue, vamos lá. Então, é acreditar, sabe, que vai dar certo. E foi algo uma chave que eu precisei virar na minha cabeça, sabe? Porque eu lembro que eu comprei as roupas, eu fiquei umas 2 semanas com as roupas em casa, eu não tinha tirado foto, não tinha postado nada. E aí eu fiquei, tipo, sei lá, eu tava meio assim, sabe? Eu fiquei, meu Deus, mas será que vai vender essas blusas e tudo mais? E eu fiquei, gente, não, eu preciso acreditar que meu negócio vai dar certo. Ué, se eu não acreditar, como é que as pessoas vão acreditar se eu mesmo não boto fé no meu negócio? Aí virei uma chave, sabe? Virei uma chave e comecei a planejar. E aí que eu comecei a arrumar o logo, comecei a criar as coisas no Instagram, né? Postar ali o primeiro conteúdo, fazer um planejamento, pensar como que eu ia estruturar aquilo, o que que eu preciso de maquininha. Vi como que criava um site, ainda tá em processo, né? Ainda tô ali em andamento para ter esse site no ar. Mas assim, começar a materializar as coisas, porque às vezes a gente planeja, a gente até acredita, mas a gente não materializou, então a gente precisa materializar. Coloca aquilo, faz uma agenda, faz uma caneca, começa a fazer adesivo, faz algo palpável e você vê que aquilo ali é real, né? Será que isso aqui tá funcionando aí? Tá. Vê que aquilo ali é real, sabe? E você começa mesmo a acreditar. Eu tenho um negócio, eu tenho é uma mini empresa, uma mini lojinha. Gente, não importa, é a tua loja, tu vai fazer esse negócio dar certo, entendeu? Ah, Sara, só tenho 10 peças de roupa. Você vai vender essas 10, você vai comprar mais 10 e assim, mais 10 e aí e vai indo, entendeu? Ah, mas é mais difícil, né, de crescer assim? Talvez. Talvez alguém que tenha ali um valor investimento, né, mais alto vai conseguir uma velocidade mais diferente, né? Mas isso não significa que a gente não vai fazer com o que a gente tem, né? Porque senão, o que que vai mudar se a gente não fizer? Vai mudar nada, a vida vai continuar igual. Então é melhor a gente ir devagar do que a gente querer uma mudança enorme, que talvez nunca chegue, porque não entra na minha realidade hoje. Então é isso, é melhor você ir devagar, devagar a gente chega lá, do que ficar esperando, né? O quinto pilar é coragem para começar, colocar em prática, né? Um vai ligando o outro aqui, né? Não espera ali o cenário perfeito, não espera o melhor momento, não espera você ter mais dinheiro para você começar, né? Porque, por exemplo, hoje eu queria mostrar aqui justamente nesse cenário, porque é o cenário que eu tenho para fazer os provadores, para gravar, para tirar foto, para postar na minha loja. Eu tenho ali um quarto que eu tava usando, mas ali fica muito escuro, eu não tenho ali uma iluminação boa, então eu prefiro vir aqui para fora. Então eu fico no meu quintal, e aí pega a porta, e aí eu uso a minha porta da minha casa, tiro foto ali e tudo mais. E eu uso o que eu tenho, entendeu? Eu faço com aquilo que eu tenho, do jeito que dá, né? Talvez, com certeza, né, não era ali o cenário ideal, o cenário perfeito, mas é o que eu tenho, é o melhor que eu tenho hoje. Então é melhor você fazer com o que você tem de melhor do que você ficar esperando o melhor chegar, sabe? A gente às vezes tem que ir atrás do nosso melhor, e é isso que eu tô tentando fazer. E é isso, sabe? Tipo, não fica esperando, né, as coisas melhorarem. Você ter, tipo, queria ter 5, 10 mil de dinheiro para investir. Mas se você tem 1.000, se você tem 500, se você tem 200, vai com isso que você tem, né? Consagre ao Senhor, Deus vai te abençoar. Você vai se esforçar, vai dar o seu melhor e Deus vai te abençoar nisso, né? Então, é isso, eu queria falar sobre isso, queria mandar esse vídeo. Faz tempo que eu tô com esses temas aqui no meu coração. Não sei para quem que é esse vídeo, mas se você precisa de um empurrãozinho para começar alguma coisa, chegou seu empurrãozinho, comece, não fique esperando aí o melhor momento, o melhor cenário, porque talvez nunca chegue e vai com medo mesmo, você vai aprender no caminho, você vai melhorar a cada dia e vai entregar o melhor que você puder, que você tiver, faça o melhor que você puder com o que você tem. Com certeza, devagar a gente vai chegar lá também, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria muito falar disso com vocês. Sentir de conversar, de compartilhar isso. Compartilhar minha jornada com vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.